Estou aqui com o professor Cristiano Abelardo Fagundes Freitas. Ele é advogado, professor universitário, autor de 24 livros, membro da Academia Campista de Letras, da qual já foi presidente entre 2022 e 2023. Cristiano também foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 12ª subseção, entre 2019 e 2021. E atualmente ele é membro da Academia Campista de Letras e coordenador das pós-graduações em Direito do Trabalho da Uniflu. Verdade. É atividade, né? Muita atividade, Cristiano. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Então vamos lá. Eu quero saber, na sua juventude, o que te motivou a escolher o direito? Olha, aulas de língua portuguesa. Que legal! Eu era fascinado. Era não, deixa eu colocar o verbo no tempo correto. Sou apaixonado pela língua portuguesa. Era a aula que eu ficava esperando o dia dela. E aí, a língua portuguesa, literatura. Então, esse contato com a língua portuguesa, e como eu sei que no direito o instrumento de trabalho é a palavra, então foi assim, o casamento perfeito. E o que te mantém motivado hoje? Fazer justiça, né? Como advogado, a gente tem a oportunidade. Esse país é muito desigual. O Brasil é um país muito grande, né? Não só no aspecto de território, mas de cultura, de literatura. E na condição de advogado, a gente pode contribuir para que haja justiça. Quando chega um trabalhador, por exemplo, e me diz que trabalhou sem carteira assinada, aí hoje não consegue se aposentar, e aquele cenário triste que ainda existe do trabalho análogo ao trabalho escravo. E Campos batendo recorde, lamentavelmente, no estado do Rio, como cidade onde há um número maior de trabalhadores resgatados desse trabalho análogo ao escravo. Eu acho que com essa sua fala você já respondeu minha próxima pergunta, de certa forma. Mas é bom, porque mostra que não está combinado, que eu não sei essas perguntas. Ela não quis me dizer as perguntas. Surpresa, aí eu tô surpresa. Aqui, mas no nervoso. Fala para mim, mas o grupo não quis dizer, Então, não quis antecipar. A próxima pergunta é justamente o que te levou para o direito do trabalho? Pois é, o que me levou para o direito do trabalho, além dessa questão, né? Porque aí a gente vai ter em todos os ramos. No direito de família, a gente tem aquele pai, aquela mãe que acaba confundindo. Uma coisa é um desgaste no casamento, uma união estável que acabou, e a gente vê que às vezes um dos dois, né, leva isso para os filhos. Então a gente tem questão de alienação parental no direito de família. Então, contribuir para diminuir, acabar com desigualdade seria, né? O sonho O tópico. sonho. A gente vai ter em todos os ramos do direito. Tá? A gente vai ter no direito penal uma pessoa que está sendo acusada de forma ilegal, foi presa de forma arbitrária, o advogado criminalista vai ter a oportunidade de recuperar, acabar com aquele cenário de injustiça. Mas o que me levou para o direito do trabalho foi, sobretudo, aí vem de novo a questão da influência do professor. Né? O que me fez apaixonar foi a aula de língua portuguesa. E óbvio que quem contribuiu para isso, além da beleza, da poesia da língua portuguesa, foi a professora de português. E aí, quando eu vou fazer o curso de Direito, eu me deparo com as aulas de Direito do Trabalho, a minha professora de Direito do Trabalho, que para mim é uma referência. Então, tudo isso contribuiu para que eu me apaixonasse pelo direito do trabalho. Bacana. E você traz muito a influência da língua portuguesa, e eu acho que isso, de certa forma, também responde, em certo ponto, a pergunta que eu vou trazer. O que te levou até a cultura? Entre ser um jurista e ser um escritor, o que te levou até a cultura? Pois é. E aí tem um detalhe também. Eu sou especialista em língua portuguesa. Porque eu fiz, além de fazer a especialização, né, a pós-graduação em Direito, eu também fiz em língua portuguesa, depois fiz mestrado, mas em uma outra área, em área de gestão, porque eu sou coordenador de curso, já fui presidente da academia, como você falou, já fui vice-presidente da OAB.
Então, tudo isso fez com que eu tivesse interesse em me capacitar mesmo, para que não fossem gestões sem um conhecimento técnico. Então, eu encarei um mestrado em gestão, planejamento. Então, é desde criança esse contato com a literatura. Eu penso até que as escolas, não, não sei se eu posso fazer essa afirmativa, mas eu tenho que parar, porque ela é contraditória, porque hoje, com todo acesso, né, à internet, a tudo, mas tem hora que eu tenho a impressão que a minha geração leu mais. Mesmo a gente Muito não tendo, provavelmente. mesmo a gente não tendo acesso a pegar um livro e ler aqui no celular agora. Mas eu hoje, quando eu converso com os meus alunos que chegam à universidade, e às vezes não leram assim, esses alunos não leram clássicos, não leram Machado de Assis, né? Fazendo uma troca com você, eu acredito que a nossa geração, a minha, que eu tenho 32 anos, e Eu vou as chegar mais lá, eu estou quase jovens, chegando lá. eles leem, essas gerações leem fragmentos. 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 Leem muita coisa na internet fragmentada, Aí todo mundo mas é não doutor em leem tudo. uma obra completa. Aí lê lá uma coisa de história, uma questão de geografia, já sai opinando. Um vídeo que assistiu de 2 minutos. Aí já quer opinar com aquilo com uma propriedade que só Deus. Quando, na verdade, uma opinião é quando a gente estabelece uma síntese de diversas leituras, de diversos conhecimentos. Que aí você faz uma análise crítica, né, de tudo aquilo que foi falado. Mas hoje, então, a minha época, né, os desenhos também, a gente trabalhava mais com essa questão, né, da criatividade, do lúdico. Então, todo esse cenário contribuiu muito. Ah, que bacana. E aí, 24 livros é um número muito expressivo que me surpreendeu. O que te diferencia e o que te aproxima do Cristiano jurista quando você é escritor? Pois é, aí não há distanciamento, porque os 24 livros mencionados por você, eles englobam a parte, vamos dizer, da literatura, eu tenho, né, e também a parte do direito. Então, os 24 livros, eles não são todos na área jurídica. Eu tenho livros de poemas, né, eu tenho romance Vida Jagunça, que tem na biblioteca da nossa instituição. Esse romance Vida Jagunça já está indo para a 5ª edição. Então, eu escrevo nas duas áreas. E aí entra a questão também, essa sua pergunta ela foi fantástica, porque aí entra a questão da criatividade literária, né? Como advogada, eu atendo um trabalhador que chega para mim e diz assim: doutor, eu vim aqui porque eu fui dispensado de forma discriminatória, porque eu fui comentar que eu sou portador, existe muito isso, do vírus do HIV. E aí, de repente, do nada, eu fui dispensado, né? Então, aí, aquele cenário, aquele noivo que vem me procurar, ou aquela noiva, né? Porque faltando um mês para o casamento, a outra, desiste. E já estava com tudo comprado, convite feito. Nossa. Agora desconvidar todo mundo que não vai ter mais casamento, porque um se arrependeu. Então, todos esses atendimentos que a gente vai fazendo, e aí você São que já histórias. tem. São histórias, são narrativas. E aí eu transformo, claro que a gente entra né, aquele tempero, alguma coisa a gente coloca mais intensidade, outra a gente até faz um eufemismo, suaviza, mas tem esses atendimentos, esse contato com o público, tudo isso contribui. Agora me conta como que a legislação brasileira auxilia na produção cultural atualmente. Pois é, tem bastante incentivo, né? Mas isso precisa ainda ser revisto, mais divulgado, mas a legislação ela incentiva. O grande problema no nosso país é que livro ainda é muito caro. Então, e foi bom você tocar nesse assunto, porque eu acabei de dizer, olha, o povo tá, né, o brasileiro precisa ler mais, mas livro é caro, né? Quando eu vejo Bienal aqui em Campos, aí eu vou como regra quase todos os dias, eu vejo aquele jovem lá olhando para o livro
O olhinho está ali brilhando, vontade de comprar aquela criança, aquele adolescente, mas não leva o livro por questões financeiras. Então, o livro ele precisa ser uma coisa ordinária. Em que aspecto? Uma coisa comum, como Gilberto Gil fala, né? Cultura tem que ser uma coisa ordinária. Cultura não é para ser uma coisa extraordinária. E entendendo bem, né, a semântica da palavra ordinária, aquilo tem que ser comum, Da ordem do dia a da ordem do dia. dia a dia, é feijão com arroz, né? Então tem que ser acessível. O feijão com arroz já não são acessíveis à grande parte da população, né? Então, eu acho que precisa é a gente repensar essa questão de valor do livro. Então, para finalizar, eu vou te pedir para citar um artigo da nossa Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, que você considere especialmente importante e a função social desse artigo. Bom, aí eu vou falar do artigo 5º então da Constituição, porque o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem discriminação por questão de raça, de credo, de idade. Eu acho o caput do artigo 5º, ele é bastante banhado pelo aspecto social, poético. Então, eu colocaria o artigo 5º, e ele tem, assim, vários incisos. É o maior artigo que a gente tem, né, em termos de incisos, complementos ao que está escrito lá na cabeça do artigo. E aí a gente tem, nesse artigo 5º, regras voltadas para o direito do trabalho, para o direito penal. O artigo 5º ele fala do tribunal do júri. Então eu colocaria o artigo 5º, que fala deste princípio tão nobre, que é o princípio da isonomia, da igualdade, que todos somos iguais perante a lei. Muito obrigada por essa entrevista, Cristiano. Discutimos coisas muito ricas, informações, falamos sobre cultura, falamos sobre direito. Muito obrigada. Eu quem agradeço e registro que fiquei muito feliz pela qualidade, já que você não quis antecipar as perguntas. E como professor aqui também do Uniflu, do curso de Direito, coordenador do curso de Letras, que eu esqueci de falar com vocês na hora do resumo, eu fico muito feliz de ver, né, uma representante do curso de jornalismo com toda essa qualidade, com esse dinamismo. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.